Tem tanta coisa pra gente conversar hoje. Volta do Brasileirão. Arrumaram a besteira. Samu se despede do Vizela. Pode estar vindo pro Bahia. Falar sobre Gabigol e dentre muitas outras coisas depois da vinheta. Fala galera do YouTube, beleza? Quartou, viu? Rapaz, eu nunca vi uma semana tão cheia de agonia como essa semana que tá rolando aí. Deveríamos ter tido ontem, e a gente transmitiu diretamente de Pituaço, o jogo entre Bahia e Palmeiras, o jogo que não terminou porque aos 27 minutos o jogo foi interrompido. E aproveitar para dizer logo para vocês e dar um disclaimer muito chato: não vou poder dar continuidade a essa partida porque eu tinha um compromisso marcado para essa quarta-feira e irei cumprir a minha agenda normalmente. Então, sinto muito aos pivetes de aço. Bahia e Palmeiras continua no dia de hoje, às 15 horas, do Metropolitano, a partir dos 27, com 1-0 Palmeiras. Campo de Pituaçu, uma lástima, muito molhado, choveu muito em Salvador e não havia prática nem para iniciar o jogo. Porém, a gente tem aí gênios que comandam o nosso futebol, que deram o jogo, que foram pro campo, que botaram os times para jogar, os meninos para jogar. O Palmeiras fez 1-0 com o Gilberto aos 17 e nada além disso, e vai ter jogo debaixo de muita chuva aqui em Salvador, que a previsão de chuva é até a próxima sexta-feira. Antes de qualquer coisa, deixa aí o seu like, se inscreva, comente, compartilhe, mande nos grupos. Afinal de contas, a gente tá aí buscando chegar aos 26 mil inscritos, porque eu acho que é a coisa mais importante a ser feita. A gente havia falado há um tempo atrás sobre o Brasileirão e a parada, a isonomia, a questão que o torneio ficaria prejudicado, muitas equipes sem jogar e essas coisas todas, e tudo isso acontecendo de uma maneira meio que desordenada. Pois bem, a CBF solta uma nota e informa que o Campeonato Brasileiro volta dia 1º de junho, ou seja, não tem nada a ver com a arbitral que deveria ocorrer na segunda-feira, e volta de onde parou. Glória a vós, Senhor. Ouviram as nossas preces. Brasileirão volta de maneira oficial em 1º e 2 de junho, com o seu andamento a partir da 7ª rodada. A nota da Confederação Brasileira de Futebol fala que, em razão dos adiamentos, o Campeonato Brasileiro lamenta que atingiram gravemente o estado do Rio Grande do Sul e se tornou indispensável o remanejamento da tabela até os jogos então divulgados. Então, desse modo, sem prejuízo, serão adotadas ao Conselho Técnico Ordinário do dia 27. A CBF informa que a volta da competição será na 7ª rodada, assim sendo disputada de 1º e 2 de junho, originalmente, preservando os jogos da 9ª rodada em diante para o planejamento técnico e elaboração da tabela. Aí a gente tem a tabela em anexo, que é a tabela do Campeonato Brasileiro com as devidas rodadas. E eu vou dar um zoom aqui para você, torcedor, dar uma olhada. Você já deve ter visto isso em demasia na internet. 2 de junho, Atlético Mineiro e Bahia no Mineirão, às 4 horas da tarde, jogo mantido. Então, assim, jogo mantido para jornada normal. Então deve ser o jogo da TV pra gente aqui, TV Bahia, Atlético e Bahia. Aí na sequência, no dia 13 de junho, aqui ainda tá meio bagunçado, mas o que aparenta que é uma quinta-feira, Bahia e Fortaleza na Arena Fonte Nova, aí no dia 13, numa quinta, às 9h30 da noite. Dando sequência à tabela, Criciúma e Bahia mudou o horário, agora vai ser às 18h30 em Criciúma, jogo da TV fechada. Então a gente tem aí alguns jogos que já estão definidos e essas coisas fazendo um pouco mais de sentido para o nosso torcedor que trabalha aí com futebol. Trabalhar com futebol não é algo que é muito fácil, porque a gente teria jogo das Mulheres de Aço contra o São José, e esse jogo foi adiado. A 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A2 foi adiada pela Confederação Brasileira de Futebol. Com isso, a partida entre Bahia e São José no sábado foi
mudada e vai acontecer em uma data a posteriori. Para além disso, o Bahia ainda também tem uma partida contra o Juventude, que também foi adiada pelo jogo da quinta rodada. Então as mulheres de aço que entrariam em campo para terminar a primeira fase, porque ainda tem mais um jogo com o Juventude, mas para consolidar a primeira colocação contra o São José, esse jogo foi de Beyblade, foi de coxa líder, não vai mais acontecer. Então teremos rodada aí quando a CBF quiser aí dentro do futebol brasileiro feminino. É uma situação que a gente traz também com muita tristeza no coração. Mas eu trago uma notícia com muita alegria no coração. O Bahia é campeão do Nordeste. Futebol de amputados, o tricolor de aço venceu a competição, a Copa do Nordeste de 2024 de futebol de amputados. A gente estava acompanhando aí essa questão do futebol de amputados e o Bahia conseguiu lograr êxito e ser campeão. Parabéns aí ao time de amputados do maior do Nordeste e tá botando para quebrar e tá sendo aí coqueluche no estado, vencendo jogos. Trazer uma informação, na verdade, é importante a gente até tá vendo isso aqui. Yuri Santana traz no seu Twitter que SAMU acabou se despedindo do Vizela de Portugal. A equipe foi rebaixada na última janela europeia, né, no último torneio europeu de times, e ele ficou muito próximo de ser jogador do Bahia, veio aqui a Salvador visitar e tudo mais, mas algumas coisas atrapalharam a negociação. E agora o jogador está livre de mercado. Pode chegar? O Yuri não sabe e eu pouco menos. Mas é importante também que a torcida do Vasco abra o olho, porque o novo treinador do Vasco, Álvaro Pacheco, trabalhou por 3 anos com o SAMU e não seria um absurdo o jogador pintar pelos lados do gigante da colina. Aguardar cenas dos próximos capítulos e ficar de olho. SAMU chegou aí a se despedir do Vizela, equipe da qual fez parte aí na última temporada. Jogador importante, meia, que tem aí uma grande pujança, né? E aí pode fazer as 3 posições do meio de uma maneira muito boa, muito bacana. O que balançou aí as redes sociais na última terça-feira foi a questão de Gabriel Barbosa. Mais uma vez, Gabriel Barbosa. Eu vou trazer aqui o storyboard do que eu sei, e Jonas Stelman, ele traz a informação que o Bahia estaria monitorando a situação do Gabriel e que o canal da Ju Guimarães falou que Baraúna tinha trazido, que também o Bahia está monitorando. A informação que eu tenho, ela é vinda do Rio, então uma pessoa muito próxima lá, que trabalha pelos lados de lá. Essa pessoa me disse o seguinte: abre o olho, porque as coisas entre Bahia e Gabriel estão, segundo essa ponte, avançadas. Aí eu falei, para essa janela? Ele falou, não, esquece isso. E se der certo, para o ano que vem. Estão conversando, estão papeando bastante e provavelmente, eu trouxe isso em um Twitter, que essa informação é que o jogador pode vir a jogar no Bahia no ano que vem. Eu quero... acho que tem nomes melhores no mercado, como o próprio Mastrini, do Atlético Paranaense, que está aí a ser negociado e poderia ser um jogador que poderia pintar por aqui. Para mim é muito mais valia, muito mais técnico, faria muito mais gol, seria um cara que entregaria muito mais do que o próprio Gabriel Barbosa, embora Gabriel Barbosa venda que nem água, e eu acho que questão de vendagem, questão de idade e tudo mais, Gabriel Barbosa entregaria um valor futuro ao Bahia muito maior do que o próprio Gonzalo Mastrini, da equipe do Atlético do Paraná. A gente tem Bahia e Criciúma na quinta-feira, transmissão do canal João Bahia. Estarei na jornada com vocês, junto com Caio Ramos, para esse jogo. Não teremos o jogo do feminino no sábado e teremos Copa do Nordeste no domingo para Bahia e CRB. Estou confirmando ainda com um amigo do CRB, um velho conhecido da casa, inclusive, para a gente fazer esse pré-jogo de 1h30, batendo informação, fazendo maluquice, dando risada para Bahia e CRB. E eu vou estar direto da Fonte Nova, e esse jogo vai ser válido pela semifinal da Copa do Nordeste. O nome do peixe é Pinote,
Tá chovendo pra caramba. Se cuide, se proteja. Eu fui. Tchau, tchau.